pecando, mas afinal quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas a gente esquece de citar o que Jesus falou depois. Vá e não peques mais, vai, abandone o pecado, muda, conserta o que está errado na sua vida. A gente gosta de ouvir coisas boas, a gente gosta de falar de vitória, de bênçãos, mas a gente não gosta de falar de renúncia, que para servir a Cristo é necessário abrir mão da nossa própria vontade, a fim de viver em santidade, a fim de viver uma vida íntegra diante do Senhor. Isso a gente não gosta de falar. Mas pessoal, a verdade é que muitas pessoas estão se enveredando por esse caminho de fazer a sua vontade. As pessoas querem fazer o que tem vontade. As pessoas estão inclinadas e querem viver de acordo com as paixões do seu coração. E muitos estão vivendo de acordo com a sua própria vontade, deixando de fazer a vontade de Deus. Uma vez eu conversei com uma pessoa e eu falei com ela, você de fato teria coragem de fazer isso, uma situação lá? E ela disse, é claro, eu faço o que eu tenho vontade. A melhor coisa que tem é fazer o que a gente tem vontade. E aí eu pensei e refleti naquele momento, essa é a diferença entre nós. Eles fazem o que eles têm vontade, nós não. Nós até temos muitas vontades, mas nós não fazemos, porque não somos nós mais quem vivemos, Cristo vive em nós. E a vontade de Deus precisa ser feita nas nossas vidas. Mas a verdade que eu quero colocar aqui para a gente refletir é que muitas pessoas estão se enveredando por esse caminho. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão morrendo e muitas pessoas ainda vão morrer seduzidas pelo pecado, iludidas, escravas do pecado. Vive segundo as paixões do seu coração. A palavra de Deus nos diz que há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, que agradam o coração, mas o final desse caminho leva à morte. E muitos estão trilhando esse caminho e é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho da graça do Senhor Jesus que salva e que liberta o pecador. Eu gostaria de lembrar de um texto, lembrar de uma passagem bíblica que fica lá em Atos 20. Os irmãos de uma cidade chamada Troade, eles se reuniram para o repartir do pão. E o apóstolo Paulo queria seguir viagem no outro dia, ia parar ali, ia conversar, ia pregar para os irmãos, e no outro dia ele ia seguir viagem. Veja, pessoal, que privilégio. Imagina se o apóstolo Paulo pudesse passar aqui, e ele dissesse, olha, amanhã cedo eu estou seguindo viagem, mas hoje eu vou parar com vocês aí em Cabo Frio, e vou falar com vocês, vou compartilhar com vocês das maravilhas das minhas viagens, das coisas que Deus tem feito. Que privilégio seria para nós. E aqueles irmãos de Troade, pessoal, eles tiveram esse privilégio. O apóstolo Paulo parou ali e diz o texto que Paulo estendeu o seu discurso até a meia-noite. Aí havia um jovem ali chamado Eutico, que ele estava sentado na janela. E como o apóstolo demorou demais, ele adormeceu e caiu e morreu. Eutico dormiu, caiu e morreu. Estava no terceiro andar. É perigoso dormir na igreja, pessoal, quando o pastor está pregando. E se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ressuscitou Eutico. Mas vale lembrar que o apóstolo Paulo não está mais entre nós. Então, parceiro, se dormir no culto, se morrer, vai continuar morto. Pessoal, veja bem, nós podemos aprender algumas lições com esse texto. A gente pode aprender que a janela é um lugar de distrações. Eutico estava na janela. A janela é aquele lugar arejado, aquele lugar que bate aquele ventinho gostoso, aquele lugar colorido, aquele lugar que nos oferece várias distrações. A janela é o lugar que quem está ali dentro, ele consegue ver o que está acontecendo do lado de fora. Ele está ali dentro, mas ele está da janela olhando tudo que está se passando no mundo, tudo que está acontecendo na rua. Então essa janela é um lugar que oferece distrações. Certa vez eu estava na igreja de Maricá, falando nesse texto, e o pastor me chamou no final, contou comigo uma experiência. Ele falou, Gutierrez, meu filho, ele me contou o que aconteceu com o filho dele. O filho dele na escola ficava muito disperso. E um dia a professora, ele estava lá viajando, olhando para a janela na aula, e a professora falou, menino,
Presta atenção, por que você fica viajando aí e você não presta atenção? E a resposta daquela criança para a professora foi a seguinte: professora, não podia ter janela no colégio, porque tem tanta coisa interessante na janela, tem tanta coisa acontecendo do lado de fora, que eu não consigo prestar atenção no que a senhora está falando. Eu só consigo prestar atenção na janela. E, pessoal, a janela é esse lugar de distrações. É esse lugar que divide a nossa atenção. Mas a gente aprende também que é um lugar perigoso. Eutico dormiu ali, caiu e morreu. É perigoso porque divide o nosso coração. É perigoso porque quem está na janela, está na igreja e está vendo o que está acontecendo ali, mas ao mesmo tempo está observando as coisas do lado de fora e fica ali em cima do muro. Eutico estava ali, estava ouvindo o que o apóstolo estava falando, mas ao mesmo tempo ele estava distraído com o lado de fora. Os irmãos de trote estavam ali se deleitando, igual passarinho no ninho, esperando para ser alimentado, estavam se deleitando nas palavras de Deus através da boca do apóstolo, e Eutico estava distraído na janela. A janela é esse lugar perigoso. E aí, a distração vai tirando, roubando o apetite de Eutico para as coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. E ele foi ficando distraído, foi perdendo a paixão pelo que estava acontecendo ali e adormeceu. Isso muitas vezes acontece comigo e acontece com você. Nós estamos na igreja, nós estamos ali dentro, mas o nosso coração está lá fora. A gente está ali ouvindo o que está acontecendo ali, mas a gente está com o pezinho do lado de fora. Estamos apaixonados pelo que o mundo pode nos oferecer. Estamos ali, mas estamos vivendo aquela vida dupla. E aí essas coisas, essas distrações, vai tirando o nosso apetite pelas coisas de Deus. Nós vamos perdendo o fervor, vamos perdendo aquela paixão do primeiro amor. A gente vai ficando distraído e essas coisas nos conduzem à morte. Amor. Pessoal, eu queria que você pensasse nas janelas que tem distraído você. Eu queria que você trouxesse à sua mente aquelas coisas que têm dividido o seu coração, têm te desviado do foco, têm feito você perder o apetite pelas coisas de Deus. Eu queria que você parasse agora e de fato trouxesse essas coisas à sua mente. Eu não sei, talvez relacionamentos, amizades, relacionamento que desagrada a Deus, internet, celular, não sei. Você sabe o que tem te distraído, o que tem dividido o seu coração. Eu queria que você trouxesse essas coisas na sua mente, porque essas coisas vão nos levar para a morte. Essas coisas vão tirar o nosso apetite pelas coisas de Deus. Meus amados, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Se nós plantamos desobediência, nós vamos colher os frutos amargos da desobediência. Eu não sei se foi o ano passado, no acampamento da Operação Juventude, que o pastor Cezinha contou a história do gambá. O pastor Cezinha contou que o gambá era um amigo dele. Se eu não me engano, o gambá era o apelido dele, tá, gente? O amigo dele. E ele, se eu não me engano, morava numa comunidade em Belo Horizonte. E esse rapaz, o gambá, ele começou a participar da vida da igreja. O pastor Cezinha o recebeu na sua casa como um irmão. Ele dormia na casa do pastor, sentava na mesa junto com ele. A sua mãe o recebeu como um filho. E ele falava de Jesus para o gambá. Foram 4 anos discipulando o gambá. Até que um dia apareceu uma janela na vida do gambá. Uma distração. Segundo o pastor Cezinha, ele começou a querer comprar roupa de marca, tênis da moda, e ele não tinha dinheiro. E aí ele olhou aquela janela e ficou encantado com aquela oportunidade, com aquela janela colorida, arejada, e começou a se envolver com drogas. Ele pôde comprar a roupa que ele queria e caiu de cabeça no mundo das drogas. O pastor Cezinha disse que chamou o gambá e falou com ele: olha, se você não sair dessa vida, velho, eu vou sepultar, eu vou fazer o seu velório, cara. E ele falou: que isso, pastor, vira essa boca pra lá. Ele disse: é sério, velho, se você não sair dessa vida, eu vou fazer o seu velório. E aí ele recebeu um telefonema e falaram com ele: pastor, o gambá morreu.
Ele contando lá pra gente, ele disse: rapaz, miserável. E diz ele que quando ele chegou no velório, estava ali o corpo do seu amigo na sua frente, aquele que passou 4 anos com ele, que durante 4 anos ele discipulou, ensinou as coisas de Cristo, aquele que sentava na mesa com ele, estava ali morto, e ele falou que ele só pensava assim: por que, cara? Por que você não me escutou, velho? Eu te avisei, cara, mas agora não dava tempo mais. Agora não dava tempo. Pessoal, buscar é o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixe o iníquo, os seus pensamentos, deixe o seu caminho perverso e volte-se para o Senhor, porque é rico em perdoar. Pessoal, não há outra prioridade para nós. Não há outra prioridade do que servir a Deus com todo o coração. Não há outra prioridade para nós do que obedecer ao Senhor e viver em santidade. Não há outra prioridade. Porque a nossa esperança, galera, não está aqui. Isso aqui passa rápido demais. A nossa vida passa rápido demais. A nossa esperança é que quando a morte chegar, nós fecharemos os olhos aqui e abriremos na glória diante do Senhor dos Exércitos. Nós cantaremos juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. De tudo que o homem já pensou, imaginou, infinitamente mais. Essa é a nossa esperança. A ressurreição do corpo, novos céus e nova terra, a eternidade. Por isso que não há outra prioridade nas nossas vidas do que, enquanto estamos aqui, obedecer a Deus, se afastar das janelas que nos afastam de Deus, que nos distraem. Queridos, a eternidade é tempo demais. Tem uma ilustração interessante para a gente entender o que é a eternidade. Imagina um monte de pedra, uma montanha de pedra, uma montanha de rocha. E aí vem o beija-flor e dá 3 picadinhas na montanha. E aí daqui a 1000 anos, esse beija-flor volta e dá mais 3 picadinhas nessa montanha de pedra. E daqui a 1000 anos de novo, e daqui a 1000 anos de novo. Quando essa montanha se desfazer por completo, por causa das picadinhas do beija-flor, nem começou a eternidade ainda. A eternidade é tempo demais. E nós passaremos a eternidade juntos com o Senhor. Esse momento gostoso que nós vivemos aqui é um pouquinho, é uma centelha daquilo que nós vamos experimentar na glória. Mas, queridos, a Bíblia também fala da realidade do inferno. E aqueles que não creem em Deus, aqueles que não se afastarem das janelas, quando a morte chegar, quando fecharem os olhos aqui, não abrirão diante de Deus, mas abrirão no tormento eterno, onde não há graça, onde as portas da misericórdia estarão fechadas e só haverá a ira de um Deus santo e justo. Mas o inferno não é para nós. Algumas pessoas costumam dizer que é isso, cara. Que tormento eterno, velho. Deus é bonzinho. Vai geral, vai todo mundo pro céu, cara. As pessoas dizem assim. Aí eu queria concluir lembrando do que um pregador americano chamado Paul Washer disse. Paul Washer chegou diante de uma universidade. Ele começou o seu discurso dizendo o seguinte: qual é a notícia mais assustadora da Bíblia? E aí o pessoal começou a discutir. E depois de um momento de discussão, ele disse o seguinte: a notícia mais assustadora da Bíblia é que Deus é bom. E aí o pessoal falava: que isso? Se há um Deus soberano que controla todas as coisas, e você me diz que esse Deus é bom, isso é uma excelente notícia. E aí ele disse: Deus é bom, o problema é que nós não somos. E o que um Deus que é bom faz com pessoas que não são? A Bíblia diz que nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Nós merecemos a condenação, nós não somos bons. E Deus é justo. Quando alguém comete um crime, um assassinato, por exemplo, se ele não for condenado, a gente já sai na rua e fala: justiça, justiça, esse cara tem que ser condenado. Ele cometeu um crime, ele merece ir para a prisão. Se o nosso Deus não nos pune, ele não seria justo.
Como então que o nosso Deus nos perdoa de graça e continua sendo um Deus justo? Se um Deus que é santo nos chama para ter comunhão com Ele mesmo, Ele deixa de ser santo. Como então que esse Deus santo nos chama para ter comunhão com Ele e continua sendo santo? E queridos, a resposta disso é a cruz do Calvário. É Jesus Cristo, o Deus que é santo, que é justo, mas que nos ama demais por causa do grande amor com que nos amou e enviou o seu próprio Filho. E o que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás na cruz do Calvário foi que a ira de um Deus justo, que era para mim e era para você, caiu sobre o Senhor Jesus. O que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás foi que a justiça de um Deus justo foi plenamente satisfeita no Senhor Jesus. E agora em Cristo nós somos justificados de graça. Isso é graça. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Ele nos amar menos. Isso é graça. O Senhor Jesus morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a sua vida e desfrutar de uma vida plena. Pessoal, é tempo de servirmos a Deus. É tempo da gente anunciar esse Cristo que morreu por nós. Nós somos a juventude presbiteriana dessa região. É tempo da gente se afastar das janelas que nos distraem, que nos afastam de Deus. E é tempo da gente se comprometer de fato com o Senhor, para que a gente possa impactar essa cidade, para que a gente possa impactar a nossa região pelo poder do Espírito que habita em nós. E as pessoas possam conhecer que nós somos filhos de Deus. E as pessoas possam ver Cristo em nós, através do nosso trabalho. E que você pensasse nessas coisas, que você refletisse na sua vida. Você pensasse o que você precisa mudar a fim de viver de fato uma vida com o Senhor Jesus. Para que a gente possa verdadeiramente anunciar o Evangelho. Para que a gente possa verdadeiramente, onde a gente passar, as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. A gente faça isso nessa noite. Vamos cantar uma canção? Cadê Israel? Vamos cantar O Espírito de Deus está aqui. Muitas coisas, pessoal. É difícil demais abandonar alguns hábitos, mudar algumas coisas nas nossas vidas. Mas o Espírito que nos constrange, o Espírito que nos convence do pecado, o Espírito que nos mostra o que precisa ser mudado, é o mesmo que nos capacita a vivermos uma vida santa. E esse Espírito está aqui, o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. Queria te convidar a cantar essa canção e tomar a decisão que você precisa tomar. Tomar a decisão de viver com o Senhor, de se afastar daquilo que te afasta de Deus e daquilo que tem roubado a sua alegria em servir a Deus, o seu apetite pelas coisas de Deus. Em nome de Jesus, vamos cantar. Que Deus assim nos abençoe. Tá cheiroso então, esse cheiro bom.
Jesus, nós te damos graças, ó Pai. Nós te louvamos por esses momentos na tua presença, por esses momentos tão agradáveis, cantando louvores a ti, com os nossos irmãos reunidos, pessoas queridas. Nós louvamos o Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado momentos como esse. Pai Santo, nós diante de ti reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos que somos falhos, mas declaramos que queremos te servir com integridade. E pedimos que em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja nos capacitando, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece aquilo que tem atrapalhado cada vida aqui, aquilo que tem tirado o nosso apetite pelo Senhor, aquilo que tem nos distraído, Deus. A nossa esperança é que o Senhor esteja agindo nas nossas vidas, transformando os nossos corações, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, que seja verdade isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Só que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus, você possa colocar isso em prática na sua vida e que seja assim também na minha vida. Amém? Amém.